Fui demitida. E agora? E agora? Fui demitida. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Moni Bertolino. Esse é o meu primeiro vídeo e é exatamente esse tema que eu escolhi para o primeiro vídeo aberto aqui nesse canal. A forma que eu vou falar não tem roteiro, não tem enredo, a não ser o enredo da minha vida. Eu só vou falar daquilo que eu vivi. E pode ser que o que eu vou dizer aqui faça sentido para você e te ajude. Ou de lembrar em algum momento que você passou exatamente por esse momento que você está passando agora. Esse mês de abril faz exatamente um ano, e hoje, na data de hoje que eu gravo esse vídeo, que eu fui demitida pela última vez. Essa última demissão, mas antes eu quero falar de uma coisa. Demissão é algo que tira muito nosso sono, não é verdade? Tira nosso sono, tira nossa paz. Mexe muito com a nossa saúde física e mental e com essas estruturas psicológicas. Em algum momento da sua vida, assim como eu também tive, eu tenho certeza que esse tema era o tema que mais te trazia insegurança e agonia. Pois é. Esse mês faz um ano que eu fui demitida pela última vez. E pela primeira vez, não foi dolorido. Mas antes disso, eu preciso te contar a penúltima vez que eu fui demitida. Porque eu tenho 41 anos e em 41 anos, boa parte eu passei trabalhando. Imagina que desses empregos que eu tive durante quase 17 anos, 18 anos de carreira, eu trabalhei em 5 das maiores corporações do mundo, cada uma no seu segmento sendo líder. Então eu tive uma baita oportunidade. Uma menina, até então e hoje mulher, que veio sendo criada em favela desde pequena, que tinha difícil acesso a estudos, porque o Estado na época não dava muito essa oportunidade, onde os pais lutaram muito e fizeram de tudo para que eu tivesse uma boa formação. Consegui fazer minha faculdade e um dos meus primeiros empregos registrados foi numa das maiores corporações do mundo. Ok? Vai na linha do tempo, primeiro emprego até 2021. Passei por algumas empresas. 2021 eu trabalhava na minha penúltima empresa, onde eu fui demitida porque eu estava doente. Eu fui demitida porque eu estava com uma exaustão mental que me chegou ao burnout. Naquela época, a bateria voltou. Naquela época, nossa, parece que é décadas atrás, mas é muito recente, né? Mas naquela época, falar sobre burnout ainda era um pouco obscuro. Então, algumas empresas aproveitaram deste momento de pós-pandemia, muitas pessoas doentes e demitiram pessoas que chegaram a esse quadro. E eu fiz parte dessa estatística. E se eu não me engano, dessa empresa que eu trabalhei, eu devo ter sido a segunda pessoa que entrou num estado muito profundo. Eu fui, vamos dizer assim, ao submundo emocional. Eu desci exatamente de tobogã. Na ocasião, eu já não dormia mais, eu não comia, eu não sabia mais, como eu sempre trabalhei na área comercial, como executiva de vendas, eu cheguei a um ponto de não conseguir mais saber quanto era um mais um. Coisas básicas que eu fazia no meu dia a dia, como cálculos, como cuidar da minha casa, como conseguir dormir, conversar sobre assuntos que eram rotineiros, eu já não conseguia mais. Passado um tempo, conversando com a minha gestão, eu fui percebendo que cada vez mais eles estavam pressionando para uma entrega que era impossível de conseguir no estado de saúde que eu estava. Mas eu me sentia sozinha, porque o tema não era falado muito na época. Bom, dito isso, cheguei ao quadro de ter total paralisia, dei entrada no hospital com uma suspeita muito mais grave, onde 3 médicas conversaram comigo e falou: se você tiver isso de novo, pode ser que você não volta mais. E elas começaram a apresentar quadros de pacientes que estavam chegando para elas, onde pessoas executivas ou não executivas, enfim, estavam tendo questões tão profundas que estavam esquecendo até da sua história de vida. Estavam tendo realmente apagões. Bom, dito isso,
retornando da minha licença por afastamento, eu fui demitida. Só que o que foi que eu senti nesse período até a minha demissão? E pode ser que você se enquadre nisso. Não vou dar muitas voltas. É pensamentos, os piores pensamentos possíveis. Para uma pessoa que é chefe de família, assim como eu era, dividindo com meu companheiro, que você tem suas responsabilidades, suas histórias de vida, no momento que você vê que você pode perder o seu emprego e que a liderança e a gestão não está preparada para lidar com isso e não dá suporte nenhum, nem emocional, nem estrutural. Quanto mais você vê que a dificuldade de raciocínio, a exaustão corporal começa a afetar. Eu, no caso, eu tive coceiras no corpo, eu tive problemas ginecológicos, problemas de visão, e eu não dormia e não comia mais. Eu só pensava exaustivamente na forma que eu estava sendo tratada dentro do meu trabalho. Por quê? Uma liderança, uma gestão que não está preparada para isso, o caminho que acontece na maioria das vezes, eu estou falando pela visão não do outro, eu estou falando pelo que eu vivi, é cada vez mais te colocar numa situação dizendo que você não está preparada para fazer o que você está fazendo. É utilizar as suas fraquezas para te colocar cada vez mais numa situação de exaustão. Isso pode acontecer em diversas situações. E eu estou falando pelo que eu vivi e eu falo por homens e mulheres que falam comigo todos os dias. Mônica, eu não aguento mais. Mônica, eu tenho medo de perder o meu emprego. O que eu faço? E eu sinto muito em te dizer que enquanto você não tomar exatamente a decisão de entender que uma demissão não é o maior dos seus problemas, e sim a sua saúde. Pois bem, tirei a licença médica a partir do dia que eu dei entrada no hospital. O RH, todo mundo sabendo o que estava acontecendo, mas você coloca ali uma veda, né? E eu falei assim, bom, a empresa vai entregar o resultado comigo ou semigo. E foi o que aconteceu. Voltei de licença médica e fui demitida. Naquela ocasião, eu fiquei ali uns 15 dias de cama, fiquei sem comer, fiquei sem dormir, e foi a primeira oportunidade que eu tive de olhar para mim. Comecei a tomar medicamentos, orientado por um psiquiatra, tinha acompanhamento da minha terapeuta, mas ali eu vi uma luz no fim do túnel. Se você tem fé em algo assim como eu tenho, desde o momento onde eu estava caindo no tobogã, Deus falava comigo. Ele falava comigo, era como eu tenho por costume ler a Bíblia, desde muito pequena, Deus estava falando comigo ali, escrito. Demora um pouco para eu falar porque isso é muito forte. Eu sabia que, por mais que aquele caminho que estava acontecendo comigo ali, era a oportunidade da minha vida, como se eu estivesse vivendo uma morte-vida. E eu teria que confiar. Bom, como eu falei, fui demitida, a empresa pelo menos me deu 3 meses aí de convênio médico. E durante esse período eu aproveitei para cuidar da minha saúde. Eu comecei a estudar sobre formas que eu poderia me curar. Como que eu poderia viver a minha vida de novo, livre daquela experiência. Mesmo saindo de lá, foi um período muito nebuloso, porque você escuta certas palavras, quando você passa por um relacionamento abusivo e tóxico dentro do ambiente de trabalho, as palavras que você escuta é como se ela ficasse ecoando o tempo todo na sua cabeça. Coisas muito profundas. E eu queria realmente me liberar disso. Só que, primeiramente, eu teria que começar a aprender a dormir de novo, a viver de novo, a recuperar a minha autoestima como mulher e profissional. E foi aí que eu comecei a estudar de que forma que eu poderia curar a minha mente e o meu corpo. Pois bem, passou um período,
fiz algumas entrevistas e escolhi uma empresa para trabalhar, que é exatamente a última que eu estava. Só que eu já estava decidida a não absorver muito mais além do que eu poderia absorver. Por quê? Não era em 3 meses, que foi o período da minha recolocação, que eu estaria 100% bem. Então, eu reconheci que eu poderia conseguir um novo emprego, mas dentro das condições que seriam melhores para mim. Então, eu recusei algumas oportunidades. Não estava numa posição favorável, mas eu estava muito confiante de que aquele era o caminho. Consegui meu emprego e durante essa oportunidade de trabalho, eu aproveitei para estudar muito mais sobre como me curar. E foi profundo. Essa experiência dessa antiga empresa foi maravilhosa, mas não porque a empresa é boa ou porque ela é uma grande empresa, mas é porque a minha forma de enxergar o mundo tinha mudado. Eu já não tomava mais medicamentos, eu já dormia melhor, mas eu ainda tinha crises de ansiedade. Crises de ansiedade de não dar conta. Crises de ansiedade de me cobrar o tempo todo e aquelas vozes que foram ditas para mim durante um bom período, foram uns 3 anos, uns 2 anos mais ou menos, não foi 3, foram 2 anos, ainda ecoava dentro de mim. Como que eu poderia me curar, então um curto período de tempo, que eram 3 meses? Era impossível, naquele momento, parecia, mas eu consegui. Então, essa minha última demissão dessa grande empresa, que foi a última, ela aconteceu no melhor momento da minha vida. Não, eu não esperava ser demitida. Eu não fui demitida porque eu estava doente, e sim por decisões de fora do país, por questões de resultados da companhia naquela época. E eu fiz parte de uma estatística de, vou dizer assim, 70 pessoas mais ou menos que foram demitidas. Só que aconteceu algo muito interessante. Durante esse período, eu pegava boa parte do meu salário e comecei a investir em estudos. Eu comecei a estudar cada vez mais. E cada vez que eu estudava, cada vez que eu me preparava para um propósito maior, que eu ainda não sabia qual era, mas divinamente eu recebia as orientações, os meus resultados dentro da empresa, eles aconteciam de uma forma muito leve. E eu comecei a falar, ué, mas o que está acontecendo? E aí eu fui entendendo. Eu não estava colocando pressão em cima de mim. Eu estava vivendo quem eu queria ser de verdade, sem me preocupar se eu poderia ser demitida. Se por acaso alguma palavra era dita para mim ou para os meus colegas de trabalho, eu simplesmente devolvia para ela mentalmente e pelo coração. Muitas vezes eu decidi perdoar também. E me perdoar muito mais por me deixar cair nessa situação que foi a da empresa anterior. Uma coisa eu tinha certeza, eu não queria mais voltar para o lugar que eu fiquei, aquele submundo. Então eu comecei a utilizar todas as armas positivas para que realmente eu começasse a criar um novo caminho, a criar novas situações onde eu sabia que em algum momento a minha missão e o meu propósito, que sempre foi trabalhar e colaborar com a vida do outro de uma forma mais leve, iria acontecer. Pausa porque o meu pequeno quis sentar aqui. Então eu sabia que eu estava me preparando para algo maior, algo que mudaria a minha vida. E eu sairia do lugar de a pessoa que adoeceu, a pessoa que tinha medo da demissão, para a pessoa que estava preparada para tudo o que acontecer. E o intuito desse meu vídeo é dizer que quando você começa a colocar para fora o seu propósito, a sua missão, aquilo que o seu coração bate, você não tem mais medo. Os medos, eles mudam eles mudam de tema. No meu caso, o medo de demissão não existia mais. Porque eu estava preparada para algo muito maior que poderia mudar a minha vida. Que para você e para o outro pode não ser nada, mas para mim era tudo.
A demissão aconteceu há um ano atrás e eu quero dividir com você como foi o dia da minha demissão. De manhã eu tenho esse costume, essa rotina de fazer oração e meditação todas as manhãs. E naquele dia eu fui chamada, eu fui convidada para uma reunião no meio do dia. E antes de sair, eu decidi aprofundar mais ainda o meu momento de silêncio. O meu coração já estava dizendo que alguma coisa ia acontecer, mas eu não sabia o que era. E eu não queria ficar no lugar de, nossa, lá vem notícia ruim. Bom, me concentrei e mais uma vez Deus falou comigo, como todos os dias, mas esse dia eu nunca vou esquecer. Eu vi um homem, esse homem todo iluminado, que para mim é Deus, e nossa, me emociona até falar porque quando você confia, quando você sabe que o caminho que você está construindo, passo a passo, não tem como você duvidar. Enfim, eu estava ali em oração, em meditação, e vi esse homem. Esse homem se apresentou em forma de luz e eu escutei do meu coração ele falando assim: Você confia em mim? Eu falei sim. Uma porta se abriu. Ele entrou nessa porta, ele estava com um livro na mão. Eu coloquei a mão nesse livro, ele abriu a porta e falou: Então vem comigo e não olhe para trás. E foi o que eu fiz. Eu entreguei a mão para ele, poucas pessoas sabem disso. Olhei para ele e falei: Eu vou com você. E veio uma confiança, uma certeza tão grande que a única coisa que eu fiz foi pegar o carro e ir até o escritório. Quando eu cheguei no escritório, estava tudo muito nebuloso. As pessoas estavam tristes, pessoas passavam por mim correndo. Foi uma cena assim muito pesada porque lá era um lugar muito alegre. E eu comecei a olhar nos olhos das pessoas. Eu fui chamada numa sala e foi anunciado o meu desligamento. E por surpresa das pessoas que me anunciaram, eu estava muito tranquila. Mas elas não sabiam, elas não sabem dessa história que eu estou contando aqui para vocês. Eu já sabia que algo poderia acontecer. Mas ao invés de chorar, ao invés de entrar em desespero, eu precisei confiar no homem que falou para eu confiar nele. Naquele grande homem iluminado, literalmente. E a partir deste dia, que faz exatamente um ano, a minha vida mudou completamente. E eu decidi encarar a demissão de uma forma de liberdade, de muito agradecimento, certo? Porque foi uma trajetória muito grande, onde eu construí uma casa, onde eu paguei os meus estudos, onde eu pude proporcionar o melhor para a minha família, para os meus pais, onde eu realizei sonhos onde a menina da favela nem imaginava que ela poderia chegar. Mas que onde uma jornada foi muito dura com ela. Ela se sentia muito atrasada para muitas coisas. Ela se sentia culpada, ela tinha medo. E ela buscava nessas empresas, nessas pessoas, nesses gestores, algo que era de confiança e parceria, mas que nem todo mundo está preparado para ter confiança e parceria no outro. Onde o mundo de competição, de maldade, de passar a perna, de onde os espertos têm vez, não me cabe mais. Então, quando me perguntam, você não vai voltar mais? Eu falo que não me cabe mais, porque eu cresci muito. Eu cresci tanto que tem que ser um lugar muito preparado para receber uma pessoa como eu. Uma pessoa que olha para um colega de trabalho com amor, com agradecimento e que jamais vai querer fazer alguma coisa para prejudicar em busca de uma promoção, um aumento de salário. E eu já me encontrava nesse lugar. E foi esse lugar que me fez também ficar doente. Eu fui entendendo depois. O meu corpo já não aceitava mais ambientes assim. Eu respeito grandemente quem decide ficar aí, mas esse não é mais o meu lugar. O meu lugar é estar fazendo o que eu estou começando a fazer há um ano.
construindo o meu trabalho de formiguinha, plantando um pouco de cada vez. Eu escolhi a profissão de terapeuta não como uma opção de é o que me sobrou, não. Esse meu trabalho de terapeuta eu já venho fazendo há muitos anos, em cada empresa que eu entrei, em cada pessoa que eu encontrei. E que por muitas vezes eu me vi ali agradecida a Deus o tempo todo de me colocar naquela situação, de muitas vezes poder ajudar um colega de trabalho que pensou até em sacrificar a sua própria vida. Então eu me preparei para isso. E eu tenho confiança de que esse é o caminho que vai me seguir por um bom tempo. Ele pode se adaptar. Ele pode navegar entre caminhos diferentes, mas o meu propósito continua. Então, assim, um ano de demissão é isso que eu tenho para te falar. Não tenha medo. Eu estou falando de lugar de uma mulher que também veio de uma família simples e é de uma família simples e que tinha medo de perder tudo. Mas o que eu quase perdi é o mais importante, que era a minha vida. Então você dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro e sabendo que você tem muitas habilidades. Eu tenho muitas habilidades. Eu sei fazer muita coisa. E o que eu não sei, eu estudo, eu vou atrás, eu aprendo. Eu nunca passei necessidade de fome desde então, desde o dia que eu achei que eu ia morrer, desde o meu primeiro emprego. Confia. Confia na sua intuição. Confia nas suas habilidades. Confia no seu propósito. Busca um caminho de cura, busca um caminho de olhar para você, o que definitivamente te faz feliz. Por mais que eu andei por caminhos tortuosos, que não me deixou faltar nada dentro de casa, e isso eu sou muito grata, mas tem certas coisas que eu poderia ter evitado, certos sofrimentos. Sou muito grata às pessoas que passaram por mim durante esse tempo, fiz muitas amizades. Eu me diverti bastante. Eu andei muito de avião, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse fazer. Eu conheci lugares que eu poderia hoje falar assim que se essas empresas não tivessem me dado a oportunidade, eu não teria conhecido. Mas a saúde mental, o amor próprio e a decisão de ser quem você realmente é foi o grande aprendizado que eu tive nos últimos anos. Bom, como eu falei, esse vídeo não tinha roteiro. Espero que o tema tenha tocado você, como a demissão não é o fim. A demissão não é o fim. Não coloque toda a sua vida em cima disso. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Muitas empresas, muitas oportunidades. Hoje, com um ano, construindo o meu trabalho de formiguinha, passinho por passinho, eu não olho para trás. Eu agradeço a todo o caminho que eu fiz até aqui. E eu tenho uma confiança muito grande em Deus. Eu sempre tive. E é essa confiança que eu quero levar daqui para frente. Então hoje eu celebro o meu primeiro ano da minha última demissão. E eu espero que você possa celebrar também uma nova jornada, a sua vida, que você possa também refletir que a sua saúde mental e física sempre vem em primeiro lugar. O amor à sua família, o amor próprio. Confia. E faça a sua parte, assim como eu também busquei fazer a minha. Tá bom? Um grande beijo e obrigada por ter ficado até aqui. Até mais!